Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos caminhar com Jesus? Hoje nós temos um evangelho muito conhecido. Aliás, até é tema do nosso encontro de jovens agora do início do ano. Ia ser em fevereiro, vai ser em março. Oi, Maria Alice. Boa noite, paz e bem. Né? Estava comentando que o encontro de jovens desse primeiro semestre, ele vai usar inclusive uma dessas frases, né, do evangelho de hoje. Né? Mas eu acho que tem aqui uma coisa muito interessante para a gente refletir e que novamente a gente pode usar com com a nossa realidade de hoje em dia, né? Então, acho que vale a pena a gente aproveitar e refletir sobre isso, né? Então, vamos esperar um pouquinho. Está começando ainda, né? 19h31 agora, então vamos esperar mais um pouco, né? Enquanto isso, a gente vai vendo as pessoas chegando, né? Hoje, indo para casa, começou a pingar uma chuva. Eu olhei assim, ai meu Deus do céu, será que eu vou me molhar todo? Né? Mas graças a Deus eu cheguei a tempo e não chegou a chover propriamente dito, não. Né? Deu uns pinguinhos, mas não foi uma chuva brava. Né? Então agora temos só que esperar, né? Graças a Deus aqui não está chovendo um desespero, né? Mas infelizmente eu estou sabendo que voltou a chover em Petrópolis. Né? Espero que a coisa esteja mais tranquila lá, que não vejamos novamente cenas aterradoras como nós vimos outro dia. Né? Mal a cidade ainda nem se recuperou, voltou a chover, imagina o sofrimento das pessoas lá. Né? Então vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer, né? Para ver o que tem daí para frente. Né? Vamos acompanhar, vamos esperar um pouquinho. Eu estou aqui selecionando a leitura de hoje, né? Já achei, já está direitinho na posição. Podemos tranquilamente esperar aí. Quase na hora já. Né? Porque você sabe, Maria Elisa, eu leio a leitura de manhã. Né? E depois eu faço a reflexão, uma reflexão faço na hora. Chegou alguém, oi Terezinha. Boa noite, paz e bem. Né? Então daqui a pouco a gente vai começar, né, essa caminhada de hoje. Né? Sabe, eu acho assim, muito interessante, né, como a gente foi construindo momentos durante a nossa live, né? E a gente vai ter um momento importante, pelo menos para nós, os católicos, para outras religiões que seguem Jesus. Pode não ser tão importante, mas daqui a pouco para nós está começando a Quaresma. São 40 dias que antecedem a Semana Santa. Né? E vai ser um tempo que eu acho que vai ser muito rico. E que eu, seguindo a campanha da fraternidade, vou tentar trazer algumas reflexões que incluem a educação. Né? Eu até preferia falar do tema do ano que vem, eu preferia falar da fome, porque eu acho que a fome atualmente é um momento crítico que a gente está vivendo, né? Então eu acho que é uma coisa que nos preocupa. Mas a igreja manteve a educação, nós vamos falar de educação. Agora, uma coisa que também eu acho interessante, eu não sei se vocês souberam, mas
no meio daquela enchente, daquela catástrofe que teve em Petrópolis, algumas pessoas, várias pessoas se destacaram ajudando os outros. Mas um grupo que me impressionou profundamente foram os moradores de rua. Os moradores de rua, que são pessoas absolutamente à margem da sociedade, desassistidos de tudo, ignorados, invisibilizados, sem políticas públicas para socorrê-los, socorreram as pessoas naquela hora. Acho que esse é um grande exemplo de uma postura profética, de uma postura de amor ao próximo. Mas vamos começar a nossa celebração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados da Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Messias. Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo: o Filho do Homem deverá sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia abertamente isso. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. E enquanto eu estava lendo, o Rodrigo e a Diane entraram. Boa noite, paz e bem para vocês. Sabe, esse texto é muito denso, tem muita coisa aqui, e eu não sei se eu consigo falar tudo isso, tudo que tem que falar nessa meia hora, menos de meia hora agora, que a gente habitualmente faz a live, né? Nesse texto, por exemplo, eu falaria tranquilamente uma manhã inteira num retiro, sem dificuldade. Não precisa nem fazer dinâmica. Mas vamos falar algumas coisas, né? Como sempre, Jesus está no caminho. Né? Não é à toa que nós estamos falando caminhando com Jesus, porque Jesus é um caminheiro, é um andarilho, é uma pessoa que anda, porque ele sai ao encontro das pessoas. E é por isso que é tão valioso a ideia da igreja em saída do Papa Francisco. Mas aqui é interessante, porque ele vai para os povoados da Cesareia de Filipe. Bernardo, mas qual é a importância do Cesareia de Filipe? É que a Cesareia de Filipe é o mais ao norte possível da região dos judeus. É quase na região dos gentios. É quase na região dos pagãos. Então, Jesus se desloca para uma fronteira da fé. E sabe, é muito interessante, porque essas fronteiras, elas são sempre um local complicado. Né? Inclusive, os jesuítas, né, a ordem a qual pertence o Papa Francisco, se preocupam muito em ir às fronteiras da fé. Eles são aqueles que seguem, né, na época das grandes missões, eram eles que seguiam para as grandes missões, era muito assim. Né? Hoje, se você olhar, os grupos que estão mais nas pastorais de fronteira são os jesuítas e os franciscanos. Né? Quem mais conversa, por exemplo,
nas pastorais, como a pastoral da AIDS, por exemplo, na pastoral carcerária, né? Quem mais conversa com os casais em segunda união, com a comunidade LGBT, com a comunidade negra, que sofre tanto preconceito, quem mais está nessas fronteiras da fé são esses grupos, né? E também as outras fronteiras. Por exemplo, toda a discussão hoje de uma teologia aplicada à internet é capitaneada por jesuítas, né? Então, é um momento de fronteira, aquele momento crítico onde você fica olhando e falando assim, o que eu vou fazer? Né? E aí ele está fazendo essa caminhada e parece aqui que ele resolve fazer uma avaliação das coisas, né? Ele vira e fala assim, pessoal, quem os homens estão dizendo que eu sou? E é interessante porque Jesus ele faz isso de vez em quando. Ele se coloca numa situação porque ele quer passar um ensinamento, né? E é interessante porque ele não é um homem que ensina, vamos dizer, com dureza. Ele às vezes chama atenção com dureza, mas ele não ensina com dureza. Ele ensina com amor. Então ele vira e fala, quem o pessoal acha que eu sou? Ah, João Batista, Elias, um dos profetas. João Batista é profeta, Elias é profeta, os profetas. Ou seja, as pessoas já identificam naquele momento que Jesus era alguém enviado por Deus para guiar as pessoas. Muitos ainda não identificavam Jesus como o próprio Deus. Na verdade, até os discípulos têm essa dificuldade. Eles falam assim, tu és o Messias. Tu és aquele que é enviado por Deus. Você é aquele que vai restaurar o reino. Mas eles ainda não entendem que ele é o próprio Deus. E aqui é interessante porque esse é o grande objetivo de Jesus, mas ele não quer que as pessoas descubram pelos outros. Ele quer que você descubra por você. Né? E aí dizem, né? E vós quem dizeis que eu sou? Isso é uma pergunta que vocês também deviam responder. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você? É muito fácil você dizer assim, Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Rei do Universo e o Senhor da história. Jesus é a porta da salvação. Muito fácil falar isso, mas vamos esquecer a frase. Vamos dizer realmente quanto na sua vida Jesus significa. Quanto na sua vida você se pauta em Jesus. Quanto na sua vida, no seu agir, no seu pensar, no seu relacionar-se com os outros, Jesus está presente. Quanto você é espelho de Jesus para o mundo. Não precisa me responder isso, porque não é para mim que vocês têm que responder, é para vocês. Sabe, a beleza de seguir Jesus é que é um segmento individual. Você segue Jesus e isso é uma questão sua com Jesus. Não é uma questão que os outros têm que saber. No máximo, alguém que você queira pedir um conselho, queira pedir uma orientação, um guia, sim, esses você deve ouvir. Mas, no geral, isso é uma relação sua com Deus. Sim, você deve seguir uma orientação, uma ajuda, um caminho, claro. Mas se você segue Jesus do jeito A, do jeito B, isso é uma questão sua. Você não precisa ter atestado de bom cristão, bom seguidor de Jesus dado por mim ou dado por qualquer outra pessoa. Quem te dá esse atestado é Jesus, não somos nós. De vez em quando, eu acho que a gente tem que pensar isso com muita seriedade. E aqui a gente vê que logo em seguida eles falam assim, você é o Messias.
E ele começa a ensinar. E é muito interessante, porque existe uma coisa meio triunfalista hoje entre os seguidores de Jesus. Né? Não, Jesus, seguir Jesus é todo poderoso, a igreja é soberana na terra, a igreja formou a civilização, a igreja bússola moral. Mas a fala de Jesus é exatamente o oposto. Tu és o Messias. Então vamos entender agora o que a gente espera do Messias. E ele fala daquilo que perturba as pessoas, porque ele fala de uma grande derrota. Todo mundo esperava o Messias como um grande general, um líder militar, uma pessoa de uma autoridade, de uma realeza. E ele fala assim, olha, eu vou ser execrado, vou ser torturado, vou ser humilhado, vou ser morto. Vou ressuscitar no terceiro dia, mas isso não é importante. Para a cabeça deles, o importante é não pode. Não pode. O homem não pode morrer. O homem não pode ser torturado. E às vezes a gente pensa isso, né? De vez em quando eu vejo alguns colegas meus. Bernardo, eu acho que eu estou pecando. Por quê? Porque a minha vida não está boa. Eu estou com esse problema, aquele problema, então eu devo estar pecando, eu não devo estar seguindo Jesus direito. Como se seguir Jesus fosse um caminho de glória. Seguir Jesus não é um caminho de glória, seguir Jesus é um caminho de amor. E às vezes, amar nos leva a perder. Às vezes, para amar, a gente tem que abrir mão de coisas. Para amar, a gente tem que deixar de ver só nós e ver o outro. Isso, às vezes, é muito difícil. E aqui a gente vê mais uma coisa, que é uma coisa importante, principalmente hoje em dia. Porque a gente tem que discutir um mal da igreja, que é o clericalismo. O espaço excessivo dado ao clero. E ao clero, eu falo dos bispos, dos padres e dos diáconos. Tá? Não estou me retirando disso. Eu vejo que muitas pessoas me dão, às vezes, alguma deferência imerecida por eu ser diácono. E eu não acho isso da forma mais adequada, da forma mais correta. Eu tento quebrar isso, mas isso é mais do que eu, isso é mais do que as pessoas, porque isso é uma questão estrutural. E o oposto, o antídoto para o clericalismo é a sinodalidade. E aqui nós temos uma coisa muito interessante, porque você tem uma frase assim: o filho do homem deverá sofrer muito, na mão dos doutores da lei, dos sumos sacerdotes e dos anciãos. Eu quero pegar essa palavra ancião, porque ancião em grego, que é a língua que foi escrita no Evangelho de Marcos, é presbiteros. São os presbíteros. Né? Então, a igreja presbiteriana, os presbíteros da igreja católica, né? Eles são normalmente entendidos como padres. Muitas das traduções usam, inclusive, a palavra presbítero para dar uma conotação aqui. Mas a palavra presbítero refere-se a um ancião, a um líder comunitário, né, uma pessoa de uma comunidade de uma certa idade, de um certo respeito. Né? É até interessante porque os primeiros diáconos eram presbíteros, mas não eram padres. Eles eram diáconos. Eles eram presbíteros porque eram homens de alguma idade e que eram líderes em suas comunidades. E havia também mulheres com algum respeito que assumiam papéis de anciãs nas comunidades e que deram origem também às diaconisas. Né? É interessante vocês pensarem nisso. Porque aqui Jesus fala assim, olha,
os grandes da comunidade vão me rejeitar, os doutores da lei, os sacerdotes e os anciãos. É muito interessante você pensar isso, porque isso leva você a pensar a igreja de uma forma diferente. Né? Na época de Jesus, as pessoas, mesmo que não fossem de um clero, até porque clero não existia nessa época, tinham um espaço dentro da religião. Mas é interessante também pensar que justo aqueles que deveriam ser os mais capazes de reconhecer os Messias são os que vão rejeitá-lo. É interessante pensar isso, né? Porque isso vem de encontro àquela coisa que eu falei outro dia da fé simples. Da fé simplória. Da fé daquela pessoa comum, sem nenhum grande conhecimento, mas é uma fé pura. E para terminar, até porque já está chegando muito perto da hora que eu tenho que acabar, eu quero pegar uma coisinha. Observem a repreensão de Jesus a Pedro, quando Pedro se opõe a esse plano. Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Ele repreendeu já os fariseus, dizendo, vocês louvam a Deus, mas tendem ao homem. A tradição de vocês é a tradição dos homens e não a tradição de Deus. Isso é importante porque essa visão de um grande triunfo, de um grande poder, de uma grande importância da religião não é a visão divina, é a visão dos homens. A visão daqueles que estão acostumados a viver o poder e não o amor. Vamos caminhar no amor, no carinho, na inclusão, no acolhimento e não no poder. Caminhar assim é difícil, mas como eu tenho falado, vale a pena caminhar com Jesus. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje, né? Amanhã às 19h30 a gente vai conversar de novo, vai fazer uma nova reflexão. Bernardo, qual é o evangelho que a gente vai ver amanhã? Eu não sei, não está na hora de eu saber, né? Eu vou saber desse evangelho mais adiante, né? Mais lá na frente, né? Só amanhã, quando acordar de manhã. Aliás, amanhã é dia que eu gasto um tempo estudando essas questões, porque eu não só vou ler o evangelho de amanhã e preparar a reflexão, como eu preparo também a homilia de domingo, né? E antes que alguém me pergunte, eu só vou saber a homilia de domingo amanhã. No fim do dia eu termino, mando para algumas pessoas, porque algumas pessoas pedem a minha homilia antecipadamente para usar nas suas pregações, e eu distribuo com prazer e felicidade. E aí no domingo eu distribuo para os outros, para que as pessoas possam aproveitar, né? Eu acho que assim é uma coisa que eu faço até com uma certa alegria. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Oscar Romero. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, vamos nos cuidar, vamos nos proteger, vamos rezar pelos nossos irmãos de Petrópolis, vamos pedir a Deus que ilumine os nossos governantes com políticas públicas que possam evitar esse tipo de desgraça. Quem puder ajudar os nossos irmãos, ajude, né? Quem puder ajudar, sempre deve ajudar, né? Na Epístola de Tiago, essa semana, estava lá, religião pura aos olhos de Deus, é socorrer os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e não deixar-se contaminar pelo mundo. Amanhã a gente se vê, pessoal, 19h30. Maria Alice está mandando amém com mãozinha de oração, Diane está mandando amém com mãozinha de oração. Ou muito obrigado a vocês, muito obrigado a quem ouvir essa live. Amanhã a gente se vê, pessoal, 19h30, estamos juntos. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.